Muito bem. Espero que estejam com boa disposição. Nós já palmilhamos quantos capítulos no livro de Daniel? Três capítulos. Nós poderíamos, digamos, nós falamos do capítulo 1, falamos do capítulo 2, falamos do 3. Nós poderíamos avançar e ir para o capítulo 7, que fala das profecias. Mas, no meu ponto de vista, os outros capítulos também são importantes para formar bases para a nossa fé, nos dar confiança na palavra de Deus e na certeza da profecia. Assim, nós hoje vamos ver o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo extraordinário, porque vai-nos contar a história de uma pessoa célebre. Vocês podem pegar na vossa Bíblia, primeiramente, e vamos ao capítulo 4 de Daniel. Portanto, eles estavam como cativos num reino. Vejamos que nesse primeiro capítulo nós vemos que os jovens são levados cativos, enfrentam a primeira prova, e a primeira prova, como esta manhã nós falávamos, tratava-se da questão da alimentação, ou seja, do regime alimentar, que é para nós, para os nossos dias, um conselho e um mandamento para que nós tenhamos um estilo de vida saudável, para que a nossa mente seja mais lúcida, tenhamos um corpo mais saudável e possamos entender melhor as coisas do céu e da palavra de Deus. Depois desta prova entramos no capítulo 2. E no capítulo 2 vocês recordam-se da estátua que o rei sonhou, que ele não se lembrava, e vemos que os jovens são de novo postos à prova. Recordem-se. Então o rei fez um decreto. O decreto que todos os sábios de Babilônia fossem mortos. E então, quando chegaram, o capitão bateu à porta de Daniel, ele era uma pessoa de responsabilidade e também era considerado como sábio. Então bateram à porta e olha, Daniel, o rei fez este decreto, manda executar todos os sábios da Babilônia. Daniel disse, espera um pouco, pôs-se a pensar, a ver a loucura deste homem, a loucura que ele ia fazer em mandar matar todos os sábios, e ao mesmo tempo a estratégia que estava por trás, que é esse sempre que temos que ler o que está entre linhas, a estratégia de Satanás era quê? Era atingir os servos de Deus que ali estavam na corte. Estão a atingir. Portanto, porque se eliminarmos estes jovens aqui, a palavra de Deus não vai prosperar aqui. Então vamos acabar com eles. Então fez ali um jogo para poder atingir. Mas o Senhor estava no sonho, era Deus que comandava tudo, e então agora Daniel diz, dá-me por um pouco de tempo. Daniel regressou, estou apenas uma recapitulação. Foi para casa, junto com os seus companheiros, fizeram motivo de oração, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor mostrou a Daniel o sonho que o rei teve e que não se lembrava, e a sua interpretação que significava. Então Daniel assim pôde salvar a sua vida, e os seus companheiros, e também todos os sábios de Babilônia. E sabem o que é que o rei fez com Daniel? Ficou nova posição. Quer dizer, o diabo como é que ficou? Ficou frustrado. Ora que eu queria dizimá-los e agora eles ainda são postos ainda no lugar mais destacável. Bom, e então é para nós seguirmos o pensamento, o raciocínio, que o diabo não para de procurar rodear e ver como destruir o povo de Deus. Então encontramos-nos agora no capítulo 3. Então o rei teve aquela ideia
portanto, o sonho, ele escutou, ele louvou a Deus por realmente essa maravilha do Senhor ter revelado o sonho, tudo ficou. Mas depois vemos que por detrás começou a bajulação, o engodo, mostrar que ele era o maior, que era isto, que era aquilo, e aquelas coisas começaram a subir à cabeça. E então, como ele era um bocadinho orgulhoso, o que é que ele fez? Mandou fazer aquela grande estátua, toda em ouro. E o diabo pensou, agora com esta vamos apanhá-los. Não é? Com esta vamos apanhá-los. Então, o decreto foi um decreto de morte para aqueles que não se dobrassem ou não dobrassem os joelhos diante da estátua. Nós conhecemos o resultado da história, não é? Então o que aconteceu? Os jovens se mantiveram firmes e tiveram a coragem de cara a cara com o rei, de dizerem ao rei, olha rei, sobre esse negócio nós não te precisamos de responder. Porquê? Porque o rei conhecia que eles adoravam o Deus do céu. Então, e depois disseram, o nosso Deus pode livrar-nos da tua mão, ó rei. E se não livrar, nós nos manteremos firmes e fiéis ao Senhor. Pronto, conhecem o resto da história. E, mais uma vez, este rei louvou e bendisse a Deus dos céus por essa maravilha. Conclusão. Passaram-se alguns anos, cerca de 6 anos, pouco mais ou menos. O que acontece? O rei tem um sonho. Torna a ter um sonho. E então agora era um sonho esquisito. E nós vamos lê-lo e vamos depois ver a interpretação. Capítulo 4 de Daniel. Vamos ler um pouco cada um, porque é um capítulo grande, mas é importante que é aqui que nos vamos debruçar esta tarde. Queres começar? Podes ler os 3 primeiros versos. Nabucodonosor ao rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, Pai vos seja multiplicado. Parece-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilha que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Muito bem, obrigado. Introdução. O que é que este rei está a fazer neste momento? Louvar a Deus, engrandecer por as maravilhas que Deus operou aonde? Na minha vida, não é? Na sua vida. E então nós vemos que nos capítulos anteriores ele louvou, mas foi quase uma forma forçada que louvou a Deus, porque ele foi humilhado de certa forma, e ele louvava a Deus e fazia decretos que agora todos têm que adorar o Deus de Daniel, etc. Mas agora, neste caso, ele diz, acho que é importante que todos conhecessem a minha história e aquilo que Deus fez na minha vida. Ou seja, vai passar-se desde da entrada em cena de Daniel e os seus companheiros na vida de Nabucodonosor, vão-se passar cerca de 36 anos. E então, digamos que o Espírito de Deus vai trabalhar no coração de Nabucodonosor durante 36 anos, à espera que este homem se rendesse de uma vez por todas ao Deus do céu. Chegou o momento que ele então achou por bem contar a sua história e ser colocada no livro sagrado. Vamos ver então porque é que ele louva a Deus. Vamos agora pedir a outro, capítulo, verso 4, 5 e 6. Eliana, é tudo Ana. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescendo no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as minhas
imaginações da minha carne e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Vejamos, obrigado. Portanto, primeiro, ele na sua história, ele está a descrever o motivo de louvar ao Deus do céu pelas maravilhas que fez na sua vida. E agora ele começa a contar a história, a descrever a sua história, a sua experiência com Deus, para ter ou para mostrar a razão da sua alegria, do seu louvor ao Deus do céu. Então diz que ele estava na sua cama, teve um sonho esquisito, que ele não entendia, e então o que é que ele fez? Fez um decreto. Aqui outra vez o decreto. E de que constava o decreto? Chamar à sua presença todos os sábios de Babilônia, como já tinha acontecido antes, ele agora manda chamá-los outra vez. Vamos então pedir a outro que leia versos 7, 8 e 9. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo que é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Muito bem. Aqui então vemos, como já lemos, que o rei Nabucodonosor chama todos os sábios da Babilônia. Mas vejam aqui um pormenor interessante. Ele chamou todos os sábios e por fim Ele fez uma exceção. Entrou Daniel. Ou seja, ele esgotou todas as possibilidades de que os seus magos, os seus encantadores, os seus adivinhos pudessem, digamos, interpretar-lhe e explicar-lhe o sonho que ele teve. Mas eles não foram capazes. Sabem a razão porque é que eles não foram capazes? Como aconteceu no capítulo 2 com a estátua. Que eles disseram, ó rei, não há ninguém sobre a terra que possa explicar estas coisas ao rei. E agora foi a mesma coisa. Ou seja, ele esgota todas as possibilidades e por fim, é por providência divina, e por fim ele traz Daniel, e então o Deus do céu outra vez, digamos, exaltado na pessoa de Daniel. E ele próprio, o rei, diz, oh, Daniel, eu sei que tu tens o Espírito Santo contigo, Espírito dos deuses. Eu sei que tu vais poder explicar-me e interpretar o sonho. Portanto, vemos aqui, nesta experiência, Deus está a ser exaltado. Expôs as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. 11. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as árvores do céu haviam morrada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha. Bem, outro que lê mais 3 versos. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. Eis que um vigia, um santo, descia do céu.
clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacude as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, das aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Muito bem, mais um pouco. Quem quer ler? Sim. Coração para que não seja mais coração de homem, que lhe seja dado coração de animal e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto de vigilantes que esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos, tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber e interpretar, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Muito bem. Vimos então que desta vez o rei não se esqueceu do sonho, ele lembrava-se de todos os detalhes do sonho e então explicou tudo aos seus sábios, àqueles que eram mantidos pelo rei para serem os seus conselheiros, e eles não puderam fazer nada. E então vemos que, como ele diz aqui, aqui no verso 17, esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Portanto, o rei sonhou com uma árvore frondosa, dava bastante fruto, os pássaros se abrigavam debaixo dele e dava alimento para as nações. Pois bem, por que é que os magos não conseguiram interpretar um sonho que o próprio rei explicou o que é que sonhou? Que pensam? É algo divino e alguém que está em ligação com Deus poderia decifrar o que era isso. E o rei até conhecia, porque ele contou para todos, mas falou: tu, Beltesazar, que tens o Espírito dos deuses santos. Ele já reconhecia que era também uma pessoa que sempre falava com Deus, na ligação com Deus. Por isso ele poderia interpretar. Muito bem, era de providência divina o sonho. Assim como o sonho da estátua era de providência divina, também este sonho da árvore era de providência divina. Então, vamos ver como é que Daniel se posiciona ao ouvir toda esta história, ou este sonho que ele acabou. Queria dizer alguma coisa? Sim. Nesta situação, anteriormente, os magos não conseguiram dar tanta interpretação mesmo, porque não sabiam o sonho. Sim. E não sabiam, logo disseram: não, nós não podemos, conta-nos e a gente vai te dizer. Portanto, eles estavam convencidos que iriam, pelos seus artifícios, dizer a interpretação do sonho, do primeiro sonho. Não é? E eles insistiam com o rei: conta-nos a história, conta-nos o sonho. E aí vamos dar a interpretação. Aí foi verdade. Agora, nesta situação, o rei contou o sonho. E agora, porque eles não puderam interpretar o sonho, como disse a Célia, é de origem divina. E nós podemos ver nos bastidores Deus Satanás ali. E quando o Senhor, Deus é que manda, tem a última palavra. Satanás não teve autorização para que os seus servos, os magos, pudessem decifrar. Satanás, Deus não deu autorização. Portanto, só quando Deus permite
Satanás pode operar. Deus é Uhum. todo sabedoria e sabe tudo. Então, quando Deus não permite, assim, não, até aqui vens, não mais adiante. Isto aqui é meu negócio. Tu não podes, senão eles iam interpretar, dizer uma coisa à maneira deles. Portanto, podemos ver nos Sim. bastidores, por trás, aquilo, o invisível, aquilo que nós não conseguimos Sim, ver. sim. Está lá o jogo de Satanás, mas o Senhor está acima. E ele só faz aquilo que Deus lhe permite. Sim, sim. Muito bem. Bom pensamento que nos ajuda a enriquecer o tema. Pois bem, vamos então continuar. Quem quer ler? O 19. Então Daniel, cujo nome era Belshazzar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Belshazzar, não te perturbes o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Belshazzar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra o que te tem ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Espera por aí. Porque é que Daniel ficou assim atónito? Será que Deus pensou que ele sempre à altura que era árvore, era o rei, não podia acontecer algum mal? Não, porque ele logo a seguir vai dizer. Como a Maria da Luz falou, minha parte, Satanás estava lá e Deus estava lá. E ele sabia que tipo, essa interpretação era do mal, a parte os inimigos, esses ficariam contra o rei. Então ele estava a ponto, não sabia se podia dizer ou não. Mas algum pensamento? Também imagino, Daniel tinha uma certa afeição ao rei, porque Daniel era um missionário e ele tinha dado testemunho de Deus verdadeiro. E ele, certamente, pelo comportamento de Daniel, nós vemos um servo de Deus amando ao rei como também ele era o filho de Deus. Veio mais tarde, digamos, a revelar que Deus o salvou. Né? E Daniel, como que temeu dar uma má notícia, porque certamente, quando nós temos que dar uma boa notícia a alguém, a gente está contente e dá com prazer. Mas ele ia dar uma notícia horrível, horrível. E eu penso que Daniel não temia a sua cabeça, porque ele estava debaixo da proteção de Deus. Mas eu vejo mais essa parte emocional. É isso que eu vejo, não sei se da parte de Daniel. Oh, meu rei, que os inimigos sejam assim. Vejam uma coisa, é que Deus revela o sonho a Daniel, ou seja, mostra os detalhes do sonho a Daniel, mas mostra até ao fim, mostra até à história que nós vamos ver o que vai acontecer ao rei. E então ele, ao ver o cenário e ao ver o rei como um animal, ele fica esmorecido, ele fica atônito, como é que isso vai acontecer? E então ele agora vai explicar ao rei o que é que significa aquilo que ele viu. E como ele antevê aquilo que vai acontecer ao rei, nós vamos ver que no final ele dá um conselho ao rei. Agora é o próprio Daniel, o servo de Deus, que aconselha o rei, já que os outros conselheiros que o rei tinha não o podiam ajudar nem aconselhar sabiamente. Continuando então, onde estávamos? Quem quer continuar? A árvore existe no céu e se tornou forte, cuja altura chegou até os céus, e que foi vasta por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam moradas. Quer outro continuar? És tu, ó rei, que cresceste
e deste a ser forte. A tua grandeza cresce e chega até o céu. O teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que dirá contra o rei, meu Senhor. Tudo bem. Pronto, está explicado. Daniel explicou ao rei o que representava a árvore, que ele se tornou, digamos, na época, o grande império mundial. Debaixo do seu domínio, digamos, se alimentavam todas as nações, ele as sustentava e ele cresceu poderosamente, mas agora chegou o momento em que a árvore ia ser cortada, ou seja, ele iria perder o domínio e ele iria receber, digamos, uma punição por o seu orgulho. Mas vamos ler mais um pouco. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-lhe-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a tu. E quanto ao que foi dito que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Muito bem. A interpretação era bem forte. Estão a ver porque é que o Daniel suspirou e ficou atônito. E então ele diz: rei, esta sorte seja para os teus inimigos, que eu não te quero ver nesta situação. E o próprio Daniel exalta Deus do céu e ele diz: quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Mas antes, no verso anterior, no verso 25, na última parte diz: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isto já lhe tinha sido dito. Porque a estátua tinha diferentes reinos. Exatamente. Ele decidiu fazer um que é só Babilônia, só ouro, ele está a mandar. Sim. E não era isso. Deus tira e põe o que ele quer. Muito bem, ele pensava que podia prolongar eternamente o Império de Babilônia. Estava a contrariar, exatamente. E o Senhor, mais uma vez, lhe mostra que o Senhor dá o reino a quem quer e a sua palavra se cumpre e é fiel e verdadeira. Mas mesmo assim, sim, Deus estava dando para ele mais uma chance. mais uma oportunidade, muito bem. E então, vejamos o que é que Daniel... Mauricio, quer ler o verso 27? Sim. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaço os teus pecados pela justiça, as tuas iniquidades, usando a misericórdia com os pobres e se prolongar a tua tranquilidade. Muito bem. Só este verso. Todas estas coisas vieram sobre o rei da manipulação. Para um pouco. Sim. Vejamos o que nos diz aqui. Daniel dá um conselho ao rei. E o conselho que Daniel dá, como acabamos de ouvir, tu, ó rei, aceita o meu conselho. Porque tu podes evitar que isto aconteça.
É, como dizia a Célia, é mais uma chance, mais uma oportunidade que o Senhor está a dar. E então, como nos diz aqui, o conselho que ele dá é: desfaz os teus pecados pela justiça. O que é que isto quer dizer? Desfazer os pecados pela justiça. Facilitar que só existe um Deus maior que Deus. E- E ele estava a se achando superior, então recebeu esse castigo. Uhum. Para que ele Muito bem, arrependimento, abandono do pecado e fazer justiça ao seu semelhante. Porque depois diz, e as tuas iniquidades, sabem o que são iniquidades? As tuas transgressões, os teus pecados, as tuas transgressões em relação à vontade de Deus, usando de misericórdia para com os pobres e talvez, que Não diz o rei, acontece isso. talvez não te aconteça isso. Mas a tua tranquilidade. Sim, exato. Então o que é que Daniel está a dizer? Tu tens a possibilidade de contrariar tudo isso. Ou seja, esta é a mensagem divina. Se tu mudares de vida, mudares de atitude, se tu te arrependeres, se tu te entregares ao cuidado do Deus Altíssimo, se fores justo, então poderás evitar que isso aconteça. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E, como eu dizia há pouco, o Senhor andou 36 anos sempre a trabalhar no coração de Nabucodonosor, aguardando o momento dele se render ao conselho divino. Pois bem, vamos ver mais um pouco. Verso 28, quem quer ler? Ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando saiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Tudo bem. O conselho de Daniel não valeu de nada. 12 vezes, não são só 12 vezes. Queridos irmãos e prezados jovens, o conselho da palavra de Deus é sábio. E muitas vezes nós prolongamos e às vezes pensamos, isso não será bem assim. E vamos persistindo, seguindo os nossos caminhos. E, entretanto, chega o momento que vem o veredito. Passou a oportunidade. Já não tens segunda chance. A segunda chance já te foi dada. E nós temos que ponderar a sério porque a palavra de Deus nos mostra que a vida não está nas nossas mãos e que não podemos brincar com as coisas eternas. O Senhor dá-nos uma oportunidade, é paciente para conosco e esta experiência de Nabucodonosor vai nos ensinar, como eu disse há pouco, chegou um momento em que estava a terminar o tempo de graça para Nabucodonosor. E o Senhor disse, vou-lhe dar uma última oportunidade. E através de Daniel dá-lhe um conselho. Esse conselho não chegou. Então vai-lhe acontecer aquilo que Daniel queria. Não quis escutar, ou seja, o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua presunção subiu outra vez à cabeça. E ele diz, não, mas não sou eu, não fui eu, a força do meu braço que fiz, ou que eu tenho, a força do meu braço. Quantas vezes vocês já não ouviram, às vezes, pessoas a falar, eu se tenho casa, se tenho isso, foi a força do meu braço, foi o meu trabalho, foi isto, foi aquilo. Eu não quero saber de Deus para nada, porque não sei o quê, Deus não me vem dar cá nada, não sei quanto. Essa linguagem assim. Mas a Nabucodonosor foi-lhe mostrado. O Senhor reina, põe no governo quem Ele quer e também dá a oportunidade a todo o ser humano
está debaixo do céu. Bom, vamos ler mais um bocadinho. Quem agora vai ler outra voz? E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com animais do campo. Partirão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a ouvir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Esperemos um pouco. Quem é que desta vez falou diretamente para Nabucodonosor? A voz do Altíssimo agora não é Daniel. O Senhor tinha enviado o seu servo para dar o conselho, explicar o sonho, e como Nabucodonosor poderia evitar a situação por qual foi passar. E agora a mensagem vem direta do céu. Nabucodonosor, passou a tua oportunidade. Agora vais passar por toda essa experiência que tu sonhaste. Mas eu vou-te dar um tempo para ver se durante esse tempo, sabe quantos anos foram? 7 tempos. Cada tempo na profecia representa um ano. 7 anos. Então, ao fim desses 7 anos, diz-nos que Nabucodonosor parece que acordou do sono ou do sonho. E ele então, ao despertar, a sua mente ficou lúcida, ele olhou para ele mesmo e viu com aquelas grandes unhas, aqueles cabelos, andar assim no meio do campo como um animal. O que é que ele fez? Jurou a Deus. Olhou para cima, olhou para o céu. Não é? Ele olhou para... Desculpe, irmão. E quando antes ele ouviu a sentença de já ter Ele diz, não é? Então, como diz, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu, nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, e foi restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam a subir. Mas, de uma certa forma, a profecia se cumpriu exatamente. Era aí que íamos chegar. Porque o outro versículo aqui diz: enquanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido o seu reino. Mesmo que Daniel aconselhou ele não morou, e depois a profecia cumpriu, como deveria ser mesmo. Sim. Veio novamente. Muito bem, é por isso que é importante nós acompanharmos cada capítulo
para vermos a veracidade da palavra de Deus e as profecias que elas se cumprem 100% à letra. Neste caso vimos o que aconteceu com a estátua, a profecia da estátua, da sequência dos reinos, e agora vemos aqui que praticamente o rei faz o último relatório, porque depois vai ser um neto ou coisa assim que o vai substituir no trono, mas o rei, ao fim de tantos anos, ele se rendeu ao Senhor. E nos é mostrado que o Nabucodonosor, nós vamos, se formos fiéis ao Senhor, vamos conhecê-lo face a face, porque ele entregou a sua vida ao Senhor depois de tantos anos. Queria dizer alguma coisa? Algumas profecias são condicionais. Exato. E eu creio que esta era condicional. Sim. Senão, Daniel no final não diria, olha, aconselho-te isto, que talvez os teus dias de tranquilidade Se prolonguem, sim. Mas ele não ligou isso, se ele tivesse ido ao conselho, aquilo não vinha. Então, mas o Senhor viu o quadro todo, e o Senhor já viu que ele não ia dar ouvidos ao conselho. A profecia estava completa, vai até o fim, mas com uma oportunidade de dar a Nabucodonosor a chance de ele evitar isso. Sim, Então, a profecia está assim, como nós encontramos na Bíblia, na Deuteronômio, assim o Senhor diz, se andarem nos caminhos, mas se não, então os maus vão a ti, então irás ter escravo no Egito, irás, mas não sei o quê. Tudo isso podia ser evitado. Exato. Não quer dizer que a profecia que Deus põe para cumprir exatamente toda a letra. É condicional diante do comportamento do ser humano. Muito bem. Sim, sim. Sim. Este é o único capítulo que não é feito por Daniel, é o próprio rei Sim. que conta a sua história. Uhum. É um testemunho para nós. Testemunho para nós de que a palavra de Deus se cumpre e que a profecia foi fiel e verdadeira, como acrescentou a Maria da Luz, era condicional. Se tu procederes desta forma, os teus dias se podem prolongar. Se não procederes, vai acontecer isso. E é isto que nós precisamos aprender. O Senhor também, como estava a Maria da Luz a acrescentar, o Senhor dá os conselhos da sua palavra. E nós somos livres de o aceitar ou não. Só que se não aceitarmos, então vamos colher os frutos das nossas escolhas. Não é? Muito interessante.